Então vamos começar por esse primeiro tópico. Quem tem competência para iniciar projetos de lei, né? Isso é uma preocupação que ela chega junto com o dia 1º de janeiro, quando os vereadores tomam posse, as vereadoras tomam posse, né? Existe até uma certa angústia de se dispor a apresentar projetos de lei, né? Chega a ser, tem vereadores até que estão preocupados porque vai completar 2 anos e eles propuseram 1 ou 2 ou nenhum projeto de lei ainda, né? Então existe uma cultura que a gente tem que revisar um pouquinho, né? Que é essa cultura de ter que propor projeto de lei, como se isso fosse uma condição para o reconhecimento da qualidade do mandato, né? Do tipo assim, o vereador que propõe mais projetos de lei trabalha mais, o vereador que propõe menos projetos de lei trabalha menos, como se o ato de propor projeto de lei fosse um medidor de qualidade do mandato, né? Isso às vezes até a imprensa cobra, né? Ela chega com ênfase e diz assim, quantos projetos tu propôs? Ah, eu propus 1. 2 anos e propôs 1, então tu não trabalhou nada nesses 2 anos, né? Então existe essa cultura e isso nós precisamos rever, porque toda vez que a gente for pensar um sistema desenvolvido, um país evoluído, nós temos que sempre considerar a ideia que mais importa ter poucas e boas leis do que ter muitas e desnecessárias. Então, mais do que ter lei em quantidade, nós precisamos construir lei com qualidade. Só que isso é a contramão do que se tem na nossa cultura. A nossa cultura induz a propor, tudo precisa lei. Vejam, tem municípios que têm lei do nepotismo, proibindo a contratação de parentes, quando o Supremo Tribunal Federal já julgou, e isso já é súmula vinculante, que não precisa de lei. Isso decorre, essa vedação direto dos princípios que regem a administração pública, que é a súmula vinculante número 13. Mas ainda assim se quer fazer a lei para proibir a contratação de parentes, né? Para cargos em comissão da autoridade que tem poder para fazer a nomeação. Então, essa tendência de ter que fazer lei é que a gente tem que revisar. Se a gente quer evoluir na democracia, a gente precisa pensar diferente esse processo elaborativo de lei. Vocês sabem que o Brasil, a Casa Civil da Presidência da República, ela estima existirem 180 mil leis em vigor no Brasil. Eu falei, ela estima, ela não afirma, porque estamos numa situação em que não há como afirmar quantas leis estão em vigor no Brasil hoje. E se a gente sair do Brasil e ir para o nosso município, cabe a gente se perguntar, nós sabemos exatamente, nós temos segurança sobre quais leis estão em vigor no nosso município, ou o nosso município tem lá 1.000, 1.200, 1.300 leis, e eu não sei bem qual dessas 1.200 está produzindo os seus devidos efeitos, né? Então, quando a gente entra nessa discussão, quem tem competência para propor projeto de lei, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a cultura, conceito. E tem que começar a examinar isso justamente por esse aspecto aqui, ó. Verificação da necessidade de legislar. O primeiro passo para fazer uma lei é tu buscar o maior grau possível de certeza sobre a necessidade daquela lei.
é o que se chama, no estudo do processo legislativo, de princípio da necessidade. Princípio é de onde tudo parte, é o início de tudo. Então eu tenho que partir desse pressuposto. Esta lei, ela é necessária, ela vai agregar valor à comunidade, ela vai melhorar a vida das pessoas, ela vai produzir conforto social, ela é útil para que o município tenha uma construção melhor das suas relações. Vejam, tem muitos municípios que adotaram uma lei que diz assim, vocês já devem ter ouvido falar, o tempo máximo de espera na fila de banco é 20 minutos. Alguns variam para 15, outros para 30, outros para 10. Já ouviram falar dessa lei? Então, muitos municípios fizeram essa lei. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, Goiás, não sei lá se tem nos municípios de vocês. Só que em nem todos os municípios isso é um problema que justifica a produção de uma lei, para poder gerar uma consequência nesse ambiente, né? Então, assim, se eu moro em Curitiba e eu trabalho e eu tenho 1 hora de intervalo no almoço, e nessa hora de intervalo eu tenho que ir no banco, eu tenho que almoçar, eu tenho outros compromissos, me atrapalha o banco demorar 40 minutos para me atender. Isso é um problema social. Isso tumultua a vida das pessoas. Então, daqui a pouco em Curitiba se justifica essa lei. Talvez em uma cidade maior, né, 200, 300 mil habitantes, 150 mil, talvez se justifique. Agora, daqui a pouco, numa cidade pequena, onde as pessoas vão para casa almoçar. Elas almoçam em casa, é tudo perto, não tem problema de trânsito. Eu vou meio-dia e volto 15 para as 2 da tarde. Não precisa essa lei. Mas em muitos municípios edita-se essa lei. Edita-se porque se quer ter. É mais uma lei que vai contar na minha estatística. Mas será que é necessário essa lei? Então, esse olhar sobre a necessidade de legislar, ela implica no primeiro passo para a qualidade. Vejam, por mais controverso que seja, esse princípio da necessidade, ele nos mostra, inclusive, que o esforço tem que ser para não fazer a lei. Ah, mas e aí, André, eu estou legislando, como é que eu não vou? É porque legislar com qualidade também é evitar uma lei inútil. Entendeu? Então, o esforço é para... Eu vou fazer de tudo para não ter a nova lei. Agora, realmente é necessário que a nova lei seja feita? Bom, então, se é necessário que a nova lei seja feita, vamos trabalhar a construção dessa autoria. Então, vejam, toda lei, quando ela surge, ela tem que surgir de um problema social. Porque se não tem problema, não precisa da lei, né? Então, por que eu penso numa lei? Porque existe um tensionamento na comunidade. Se não tiver esse tensionamento na comunidade, eu não preciso de lei. Quando é que nós vamos começar a falar de cobrar para estacionar no centro da cidade? Tem municípios que têm lei municipal que diz o seguinte, né? Para te estacionar no centro da cidade, tu tem que pagar R$2 e só pode deixar o carro no máximo por 1 hora. Não é? Muda um pouquinho as regras, mas é assim. Quando é que começa a se cogitar disso, de fazer uma lei assim? Quando estacionar no centro se configura como um drama, como um problema. Entendeu? Aí chega o comerciante lá na Câmara e diz assim, olha, eu estou vendendo 30% menos na minha loja. Sabe por quê? Eu fui conversar com os meus clientes, perguntar por que eles não vêm mais comprar, e eles me disseram, eu vou estacionar onde? 7 quadras longe da loja? Eu não vou estacionar 7 quadras, então eu não vou comprar.
Então, quando começa o tensionamento, aí começa a discussão sobre a necessidade da lei. Agora, no meu município, isso é tranquilo. Estacionar no centro não tem dificuldade nenhuma. Se não tem dificuldade nenhuma, eu não vou tratar de lei para cobrar o estacionamento no centro do município. Estão compreendendo essa lógica? Então, quando a gente trabalha o ato de legislar, a primeira coisa é verificar a necessidade, confirmar que é necessário, e a segunda coisa é examinar o problema que está dando causa à apresentação do projeto de lei. Por quê? Porque quando eu examino o problema, aí eu começo a discutir a possibilidade de autoria. Estão entendendo? Porque dependendo do problema, a Constituição, ela reserva a autoria. Dependendo do problema, ela não reserva a autoria. O que é reservar a autoria? É dizer, a Constituição diz, olha, se tiver um problema sobre isso, quem pode propor a lei para resolvê-lo é o governo. Então a Constituição diz o autor. Se a Constituição não diz o autor, então está a matéria liberada, outros podem propor. Então, de quem é, quem está envolvido com o problema? Por exemplo, chega lá na Câmara uma senhora que diz assim, olha, os resíduos lá doméstico, lixo, hoje não existe mais lixo, são resíduos descartados, alguns orgânicos, outros recicláveis, são resíduos. Então, vamos falar numa linguagem mais comum. Chega essa senhora na Câmara e diz assim, não recolhe mais o lixo lá na minha rua. Aí o vereador, olhando isso e examinando que existem outros problemas com a coleta do lixo em outras regiões da cidade, ele identifica que isso é um problema. E ele identifica que é preciso fazer algo. Só que aí ele vê que a lei que existe sobre isso é uma lei que é ruim. Então o problema está na lei que se defasou com relação à coleta do lixo. Poderia ele, vereador, propor um projeto de lei para corrigir essa lei e melhorar a coleta do lixo? Aí é a discussão que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece uma regra indicando que sempre que o problema que gera a lei se relacionar com a atividade de governo, só quem pode ser o autor do projeto é quem responde pelo governo. Então, coleta de lixo é um serviço público ou não é um serviço público? É um serviço público. E é um serviço público prestado por quem? Pelo Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Prefeito. Então, quem pode propor um projeto de lei para melhorar o serviço público prestado pelo Poder Executivo? Prefeito. Vocês entenderam? Então, nós temos que sempre examinar o problema para poder identificar a possibilidade de autoria. Se, dependendo do problema, nesse exemplo que eu dei, serviço público, prestação de serviço público, se o problema se relacionar à atividade que é própria do Poder Executivo, só quem pode propor o projeto para tratar disso é o chefe do Poder Executivo. Entenderam essa lógica? Ficou claro? Por favor, José. Se isso não acontece, o Poder Executivo não propõe nada, o que o Legislativo pode fazer? Aí entra numa outra temática de atuação do vereador, que é a fiscalização. Eu não tenho a possibilidade de produzir uma lei para corrigir a defasagem que gera falta de qualidade no serviço da coleta do lixo.
esta porta está fechada porque a iniciativa privativa é reservada do prefeito. Agora, o prefeito se omite com relação a isso. Ele deixa essa bagunça que está, ele não corrige o problema, então eu vou atuar na fiscalização parlamentar. Porque a atuação do vereador como controlador, né, porque o vereador ele responde pelo controle externo da atividade de governo. Então, ele é um controlador externo que responde pela proteção da sociedade. Então, o vereador, quando ele fiscaliza, ele não fiscaliza para ele fiscaliza para a sociedade. Então, o vereador vai ter que buscar informações, pode até convocar o secretário para comparecer na Câmara da secretaria que produz esse serviço da coleta do lixo. Ele pode construir situações ali que levem à efetividade de um serviço, mas no campo da fiscalização, não no campo da legislação. Que por isso que a Constituição diz no artigo 29 que cabe ao vereador legislar e fiscalizar. Então, a fiscalização entra nesse contexto. No último item que a gente vai examinar hoje, às 17h12, gostaram do meu planejamento? Então, nesse último item, eu vou falar um pouquinho do pedido de informação e o senhor vai entender um pouquinho essa questão, talvez olhando mais concretamente o contexto. E talvez o senhor diga assim, André, tá, mas eu chamei o secretário, convoquei, ele foi lá, enrolou, não disse nada, o serviço continua sendo prestado de forma precária. Bem, aí tem outros caminhos. Fazer uma representação para o Ministério Público, né? Fazer uma representação para o Tribunal de Contas, porque a eficiência na prestação do serviço público não é uma opção para o gestor público, é um dever. Se ele não cumpre esse dever de prestar um serviço público com qualidade, ele vai ser responsabilizado por isso. Em que proporção? Aí tem que ver o fato concreto. Tem que ser analisado. Então, o senhor representa para o Ministério Público vai abrir um procedimento para buscar explicações, vai examinar o caso, se entender que realmente há negligência, imperícia, se há intenção deliberada de não melhorar o serviço, ele pode até instalar um inquérito civil, que poderá gerar uma ação civil pública por improbidade administrativa. Isso está na Lei 8.429, de 1992, que é uma lei que dá esse caminho, sinaliza para esse caminho. Lá na minha cidade, lá, o senhor está conhecendo, a gente é transporte coletivo urbano. Então, o Ministério Público está comprando. Cobrando, é. E o Ministério... Ainda foi para a Câmara, está com de um mês, só que se enrolando mais de 5 anos atrás, já vem de muita gestão. Só que agora o projeto apareceu. E às vezes o Ministério Público não precisa de representação para agir, de ofício ele pode agir também, né? Também ele pode solicitar informações sem que haja qualquer representação nesse sentido. Pode, que é daí uma indicação. Daí eu vou ver também no final da aula de hoje, esse é um pouquinho antes, às 16h58, daí eu vou passar para vocês a indicação, tá bem? Então tem aqui a possibilidade de autoria, regras. Em alguns casos o autor está escrito na Constituição, daí não tem discussão nenhuma, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem o artigo 165 da Constituição Federal. Esse artigo 165 da Constituição Federal diz: Lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento, o autor é o chefe do Poder Executivo. Então, está dito o autor na Constituição. Se está dito o autor, pronto, não se discute mais, né? Só ele pode propor aquela matéria. Quando teve as eleições municipais, surgiu uma discussão, até eu falei para vários órgãos de imprensa sobre isso, porque várias foram as dúvidas, né? Que foram iniciativas populares de lei para reduzir o subsídio de vereador, prefeito, vice e secretário. Vocês viveram essa experiência ou souberam de algum município que passou por isso?
Paraná teve até acampamento na frente da Câmara, enquanto não reduzisse, né? Então, não é uma matéria constitucionalmente possível. Por que não é uma matéria constitucionalmente possível? Porque a autoria está indicada no inciso 5º e no inciso 6º do artigo 29 da Constituição. Lá diz: quem propõe projeto de lei para fixar subsídio de prefeito, vice, secretários e vereadores é quem? A Câmara. Então, quando está dito o autor, está dito o autor. Não se discute, mas e 5% dos eleitores? Pode propor projeto de lei? Pode, está no inciso 13 do artigo 29, 5% pode. Mas pode 5% do eleitor propor projeto sobre qualquer assunto? Não, sobre os assuntos que não têm iniciativa reservada. Senão eu vou reunir 5% do eleitor e vou extinguir uma secretaria do município. Mas não pode. Porque a matéria de governo, se a matéria de governo é a iniciativa do prefeito. Entenderam essa lógica? Então, quando a iniciativa popular é admitida em matérias comuns, em matérias que não têm reserva de iniciativa, daí entra na regra de 5% de eleitores. Pois não. O que tu está falando aí é uma metodologia que na Constituição está prevista no parágrafo único do artigo 59, que se chama consolidação de leis. A consolidação de leis, ela não só é possível, como ela é uma exigência para fazer o enxugamento das normas. Então veja o teu relato, 4.200 leis. Quantas estão repetidas? Quantas estão sobrepostas? Quantas perderam o objeto? Quantas se desgastaram com relação à passagem do tempo? Então, a consolidação de leis não mexe no conteúdo. Ela vai apenas arrumar a casa. Então, pode a Câmara ser autora dos projetos de consolidação de leis? Pode. Por quê? Então, desde que seja extinção ou porque não foi recepcionada na Constituição, a nossa Constituição é de 1988, eu tenho uma lei de 1971, essa lei de 1971 hoje não tem nenhum sentido. Então, tu está tirando, tu está arrumando a casa, entendeu? E aí, ao arrumar a casa, tu ordena, tu sistematiza. Essa aqui vai ser a consolidação das leis da saúde, essa vai ser a consolidação das leis da educação, essa é a consolidação das leis do funcionalismo público, que é um horror nos municípios. Essa é a consolidação das leis tributárias. Tem municípios que têm um código tributário e 97 leis em volta do código tributário. Então nós consolidamos. Só consolidando isso, tu vai retirar 96 leis. Mas não é que tu vai fazer desaparecer, tu vai trazê-las para dentro de uma lei consolidadora. Então, em vez de eu ter 97, que é o código tributário, mais 96, tudo esparso, eu vou ter uma que vai ser mais longa, mas que vai agregar todo aquele conteúdo. Então, em vez de 4.200 leis, daqui a pouco, e não é um serviço fácil, não pense que em 90 dias está pronto, isso é coisa para 2, 3 anos, não menos do que isso, mas depois tu vai trabalhar ali com 30%, 40%, não sei se tu vai ter 1.000 leis, talvez tenha 900, 800 leis, né? Nós temos um curso que eu ministro que é só sobre isso, mas é 3 dias de curso. Aí a gente repassa toda a metodologia, né? E isso aí dá até para a gente conversar. A Unipública altera a redação, não mexe no conteúdo, porque eu posso ter redação com numeração, mexe, tu vai absorver tudo, né? Então mexe.
que tu não... extinguir elas no processo. Sim, tu vai fazer um estudo, tu vai ter que fazer uma investigação, né? Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem um município que proibia o plantio de determinada árvore porque foi diagnosticado na década de 1970, de 71 a 73, que aquele tipo de árvore, né, não sei como é que chama, ela produzia uma alergia para as pessoas. Então foi feita uma lei para proibir. Mas aquilo passou, hoje nós estamos em 2017, não tem nada a ver mais essa restrição de plantio, nem sei se aquela muda, né, aquele tipo de árvore existe. Então, esse é um exemplo que tu pode tomar como referência para o que tu estás trazendo. Na verdade, a minha pergunta é mais específica para uma lei, então se faz a investigação sobre ela, comprova que ela é obsoleta, não necessita mais, então você pode... Revogar. Revogar. Agora, tu tem que olhar isso que nós estamos estudando. Esta lei que se tornou obsoleta, ela trata de qual problema? Se o problema for uma lei de governo, aí tem que ser o prefeito o autor da lei revogadora. Não é o caso da consolidação, porque consolidação tu não vais, tu consolidar é arrumar a casa, como eu disse antes, né? Então está tudo espalhado por tudo que é lugar, o que a gente vai fazer? Vai arrumar, né? Vai ordenar, daí é a consolidação. Mas como eu disse para ti, para todos e todas, é demorado, não é uma coisa talvez para terminar neste mandato, né? Tem que ter continuidade, isso que é muito importante. E não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Pode começar pela saúde, termina a saúde, vai para a educação, termina a educação, vai para a área tributária, né? Pode ir fatiando e largando aos poucos os projetos de lei de consolidação. Alerto vocês que tem algumas empresas que oferecem isso como consolidação. Tem que ter cuidado. O que as empresas oferecem, e isso é importante que as câmaras tenham, não é a consolidação, é a sistematização. E queiram isso. Eu só faço um alerta porque eu explicando isso num curso, me disseram, André, nós já temos todas as leis consolidadas. Não, vocês já têm todas as leis sistematizadas. Consolidação é um processo legislativo, não tem empresa que faça. Se alguma empresa vender para vocês consolidação, ela está vendendo com o nome de consolidação, o que na prática é a sistematização. Eu vou botar lá, escanear, fazer tudo eletronicamente, arrumar por assunto, eu chego no site, coloco lá criança, vai dar todas as leis que tratam de... Isso é necessário para consolidar, mas não é consolidação. Tá bem? Consolidação é formar a comissão especial, analisar os projetos, os vereadores ter a autoria da matéria, os servidores gerarem um apoio técnico para isso. Então é diferente um contexto do outro. Bem, o que não tiver reserva de iniciativa, então a matéria fica livre. Então, por exemplo, nós temos leis que prevêem o desconto do IPTU para proprietários de calçada que colocar o piso tátil para a pessoa que tem deficiência visual. Então, assim, não quer pôr, não põe, mas se tu botar, tu tem um incentivo, tu vai ter redução do IPTU. Então, isso não é uma matéria reservada, isso é uma matéria livre. Pode ser 5% de eleitores para propor? Pode. Pode ser um vereador? Pode. Ele tem que ter outros cuidados, porque se tu vai criar uma redução de receita, que seria a redução do IPTU, tu tem que olhar o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque tu tem que fazer um cálculo para ver o impacto que isso vai gerar e tem que indicar uma medida de compensação. Mas aí são elementos materiais. Nós estamos falando aqui de iniciativa. A iniciativa dessa lei pode ser de vereador. Mas, André, eu não vou conseguir fazer esse cálculo, é complicado. Bom, é outra história. Mas que a iniciativa é disponível, é. Quero fazer um projeto de lei para prever o reuso da água em lavagens de automóvel. Fica lá o dia inteiro lavando o carro e não reaproveita essa água. Então, eu quero que reaproveite. Isso é uma matéria que é de livre iniciativa legislativa.